Se nós estivermos dentro do seu plano, nós estamos dentro de um propósito eterno. Fora dos seus planos, né? Os planos dessa vida são passageiros. Eu tenho pensado muito, né, que as pessoas, elas não entendem que todos vão morrer. Aí eu vejo as maiores desculpas das pessoas não se dedicando totalmente a Deus. Uns dizem que é por causa da família, e eles se esforçam tanto, e tem uns que chegam a falar assim, né? Eu não quero que o meu filho tenha a vida que eu tive, eu vou fazer o melhor para o meu filho. Eu conheço algumas pessoas que morreram há pouco tempo. Teve um deles, um amigo meu, que ele morreu agora há pouco tempo, e ele falava assim: eu faço tudo pelos meus filhos. E ele tem uma filha que ele idolatrava. Aí, olha bem, eu fico perguntando para mim mesmo: quantos anos o meu filho tem de vida? Quantos anos eu tenho de vida? Todos vão morrer. Se você morre, querido, teu filho às vezes você é mais velho do que ele, 20, 30 anos. Vamos supor, né, que nós todos vivêssemos só 80 anos. Todos nós vivêssemos só até 80 anos. Quando você morre, teu filho tem 20 anos a menos que você, 30 anos a menos que você, 40 anos a menos que você. É bem difícil achar um filho que tem mais de 50 anos a menos que você. É o que ele tem também. E aí, né, se nós buscarmos o sentido da vida, né, todos vão morrer. Aí, querido, você vai entender que Pedro foi muito esperto. Os homens da história da Bíblia foram muito espertos. Aqueles apóstolos que disseram para Jesus: Senhor, mas nós deixamos família, filhos, amigos, bens, tudo nós largamos para te seguir. E Jesus falou para ele assim: não tem um que não deixou pai, mãe, filhos, por amor de mim, que já no presente não receba 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. E Jesus, ele era duro nas suas palavras, talvez muito, infinitamente mais duro do que o teu pastor. Eu creio que era. Então a multidão abandonou Jesus, e os discípulos ficaram ali e falavam assim: é difícil ficar com o Senhor. E ainda eles foram buscar em nós, Senhor. Ele falou assim: vocês também não querem ir embora não? Não está gostando? Sabe o que ele falou? Puxa o carro, queima o ai. Ele falou assim para eles. Então aí o que acontece? Pedro se levanta, olha para Jesus, dá uma risadinha para ele, né? Ele falou: capaz que eu vou ficar para trás. Eu falei: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Às vezes que você escuta assim: só o Senhor tem palavras de vida eterna, porque você não sabe o significado de palavras. Quando quando Pedro falou: só o Senhor tem palavras de vida eterna, ele está falando assim, ó: só o Senhor pode resolver o nosso problema de morrer. Todo mundo vai morrer, mas o Senhor tem a solução para a morte. O Senhor tem a solução para a morte. Nós não deixamos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. Não, nós viemos buscar aquilo que eles precisam, que é a vida eterna, a vida abundante. E a única chance, querido, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas, é elas verem que a vida habita em nós e falar assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem. Eu estava assisti várias vezes, né, aquele filme Prova de Fogo, e outros filmes evangélicos, mas no final, né, aquela pessoa que demorou para se decidir, ela chegou na pessoa que estava lutando pela vida dela, e falou assim: eu quero aquilo que você tem. Eu quero ir para a igreja e ter
aquilo que você tem, porque você mudou, também quero mudar. Mas o problema aí não é mudar, querido, o problema aí vai muito além. O problema aí é que só o Senhor tem palavras de vida. As pessoas não entendem que a gente quer trazer ela para a igreja, não é para ela ser de igreja, sai para lá. Nós queremos que ela entenda que ela pode morrer a qualquer momento. Eu estava num curso de evangelismo explosivo e o pastor lá de Curitiba, contando uma história que ele viveu. Ele falou, gente, eu estava no ponto de ônibus. E ele falando a importância de você ser bom em evangelismo rápido. E ele falou assim, que ele estava no ponto de ônibus. E o Senhor tocou para ele sobre um jovem que estava ali parado. Falou, fala para esse jovem voltar correndo para mim, que o tempo dele está acabando. E o pastor, né, pegou e ouviu o Espírito Santo. Falou, moço, o Espírito Santo acabou de me avisar aqui, que seu tempo é curto. É para você se reconciliar com o Senhor agora e voltar para a igreja. Aquele jovem falou assim, ô pastor, eu vou voltar, mas eu quero desfrutar um pouquinho mais do mundo. Depois eu volto. E o pastor disse que virou a costa. E deu uns 5, 6 passos. E o ônibus, querido, que ele estava esperando, subiu no meio-fio, passou por cima do jovem, e o jovem morreu. E as pessoas não entendem, querido, que não teve chance. As pessoas não entendem, né, que primeiro você tem que se garantir, porque você pode morrer a qualquer momento. Se você tem, segundo a minha nutricionista, né, quando eu pesei 73 quilos, ela falou assim, você saiu do risco de infarto. Quer dizer, quantos de nós estamos pesando acima do nosso limite, com risco de infarto? Outra coisa, quantos de nós podemos ter um derrame cerebral que pode morrer de repente? Quantos de nós podemos também ter um AVC, ao qual nós podemos ficar vegetando e depois não tem como escolher como servir a Deus? Sabe-se lá. Quantos de nós que podemos dar um piripaque aí? Nós vimos agora lá, o pastor Paulo morreu. Nós estamos com uma irmã internada, até ore por ela, né? Pode morrer. Nós estamos vendo, querido, pessoas pegam Covid e acham que vai dar tudo bem, não dá 15 dias, a pessoa, morre. Né? Aí você fala assim, então morreu, pastor, então, mas o céu é o próximo. Aguarde, o teu dia está chegando. Todos nós vamos morrer. Aí o único, querido, que pode chegar em você e falar assim, eu resolvo esse problema e te dou uma razão para você viver o resto da sua vida aqui. Eu tenho um plano para você no resto dessa vida. Seja 10 anos, 20 anos, 5 anos, 10 anos. E você, vivendo por isso, eu vou te recompensar. A salvação, eu vou para o céu por causa do que Jesus fez. Mas o que você faz para Ele ainda, Ele vai te recompensar. Ele mandou juntar tesouro no céu. Todo o tempo que nós temos aqui é para juntar tesouro no céu. Deus tem um plano para a tua vida. E você deve, querido, buscar viver nesse propósito de Deus. Pastor, como é que eu começo? Querido, eu falei para você, tem 30 anos. Tudo começa ficando firme na igreja. Mesmo você ficando firme na igreja, com o tempo talvez você se torne um religioso, um igrejeiro desgraçado também, e não chega a lugar nenhum. Mas se não entrar na igreja, não tem chance nem de começar nada. Tem que entregar a vida para Jesus, ser batizado e fazer parte de um ministério, de uma igreja. E ali que vai ver se você vai dar alguma coisa ou não. Estando nessa igreja, você vai ser salvo. Se você vai conseguir prosperar, dar certo no plano de Deus, vai depender de você mesmo. Né? Mas eu quero te ensinar um segredo hoje para você cumprir os planos de Deus. Existem pessoas, querido, que parece que ela nasce com o plano de Deus, possuída por Ele.
Mas se você não é ainda, não nasceu possuído por Deus, querido, agora Jesus quer colocar o plano dele dentro de você. Ele quer que você receba o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é receber um pacote, né? Vai estar incluído o propósito, o plano, chamado, ministério, ferramenta, poder, unção, providência, tudo para que você cumpra o propósito dele. É simples assim. Entende? Não precisa ficar floreado e ficar cheio de entendimento, de conhecimento que não funciona. Eu sempre falo para as pessoas, Deus funciona. Eu tenho visto, querido, pessoas com uma ignorância tão grande, chega e fala de Jesus que eu fico babando de inveja. Funciona. Fala de Jesus para as pessoas, funciona. Ou se Deus não estiver funcionando é porque nós estamos errando. Entende? Então nós temos que aprender que o Evangelho é simples, ele funciona. Funciona. Se você quiser que o Evangelho funcione, dê a tua vida para Jesus, se envolva na igreja. Se envolveu na igreja, você aí tem uma chance. Pode ser que você seja uma desgraça na igreja, mas não tem outra porta. A igreja é o corpo de Cristo, é a coluna da verdade, é a instituição que Jesus colocou na terra, é a noiva que ele vai vir buscar. Aí dentro da igreja tem os irmãos que não vai funcionar, que é só pela graça mesmo, né? Que nós vamos ter que suportar. Mas eles são ferramenta do diabo, querido, que Deus permite para poder nos treinar, nos fazer crente melhor. Né? Mas lute para não ser uma ferramenta do diabo, para ser de Deus. Amém? Como que eu não vou ser uma ferramenta do diabo? É quando eu não fico com divisão na igreja, quando eu não fico com fofoca, quando eu não fico comentando e criticando coisas que desestimulam as pessoas. Como é que eu estou sendo útil na igreja? É quando eu estou estimulando as pessoas a ouvir o pastor, a aprender a mensagem, a pegar a visão da igreja, a cumprir com o chamado daquela igreja. E eu estou somando. Entende? Querido, eu posso ficar pregando 1001 mensagens para você. A coisa só funciona se você for firme na igreja. Entende? É igual vender o pneu. Pode ter todas as técnicas, eu posso estar tudo errado, mas funcionou. Agora, se você, querido, querer fazer todas as coisas certas, porque o pastor não está muito certo, porque essa igreja não é tão certa, e você querer ser mais certo que a igreja, aí você vai, daqui a pouco você não está nem um corpo, só está andando atrás de pessoas que fazem divisão, que criticam. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: criticou a obra de Deus, cai fora, querido. Entende? Cai fora. Chamou você para participar, esteja ali junto. Isso é lá na empresa, por exemplo, na escola. Se lá na escola, né, trouxerem um projeto e você somar com aquele projeto, você está abençoando aquela escola. Se a prefeitura traz um projeto para a cidade, todo cidadão está ajudando, né? Ela está contribuindo com a administração daquela, ela é uma bênção. Mas já pensou, a prefeitura traz um projeto, o cara vai lá, critica e desanima os outros, e não sei o quê. O que é isso? Isso não é Deus, isso é diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha bem, o que eu mais gosto de ensinar as pessoas é a respeito das lutas que eu tive. Então vamos supor assim, né? Qual que era o meu medo no começo? Meu medo é de eu estar errado. Aí, querido, eu descobri que Deus tinha um plano para a minha vida. Bom, você numa igreja, com medo de servir aquela igreja está errado, já vai dar um problema bem sério, você nunca vai pegar o fio da meada. Então o que você tem que saber é que todo ministério, toda igreja, ainda que os homens estejam fora do plano, Deus tem um plano para aquele. Não tem nada, querido, que você esteja envolvido que Deus não possa cumprir o seu plano. Então diga comigo, Deus tem um plano em todas as coisas.
Olha bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você não tem uma família à toa, um problema com filho à toa, você não tem um serviço à toa, você não tem uma igreja à toa, você não tem uma necessidade à toa. Deus tem um plano naquilo, um propósito naquilo. Agora preste bem atenção. Se você começar a pensar assim, eu vou usar tudo que acontece na minha vida, para que o Espírito Santo tire proveito, e eu fique uma pessoa melhor, e eu fique mais preparado, e possa estar fazendo a vontade do Senhor, melhor. Então eu estou aqui, eu quero fazer o melhor para vocês, mas na hora que eu saio daqui também, eu quero fazer o melhor. Quando eu estou lá no meu trabalho, eu quero fazer o melhor. Quando eu estou na minha casa com a minha esposa, eu quero fazer o melhor. O melhor, querido, de Deus é nunca deixar de cumprir os planos dEle, seja em qual situação você estiver. Essa é a prática. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está me sondando, de dia e de noite, está sondando você, está sondando cada um de nós. E aí o que acontece? O diabo tem outro plano. Sabe, amado, uma das coisas que você tem que saber é que Deus tem um plano, mas outras coisas que você precisa ser consciente é que o diabo tem um plano perfeito para a tua vida. Mas é simples você saber quem está cumprindo o plano dele, se é Deus ou é o diabo. Então vamos supor assim, se você está bem envolvido na vontade de Deus, quem está cumprindo o plano dele? É Deus. Mas se você, querido, estiver atrapalhando o plano de Deus na tua igreja, na tua casa, na tua própria vida, o plano do diabo está dando certo. E o diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Então você já sabe o final da história. Então quando eu me envolvo na igreja, não tem uma coisa mais óbvia entre os homens, que é o lugar onde você realmente está servindo a Deus, dentro do plano de Deus, dentro do propósito. Não tem algo mais óbvio. Talvez o maior chamado nosso, pessoal, seja o nosso trabalho, paralelo, seja a nossa família. Mas não tem jeito daquilo ser a nossa missão maior, se nós não fazermos parte de um corpo ao qual, querido, nós temos um trabalho comunitário. Se nós não fazer parte da noiva. Porque essa parte da noiva, na hora que está lá no trabalho, que está no coisa lá, assim, a unção, o poder, a bênção dela, que é por ela ser rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Ser povo adquirido, né, para que anuncieis as boas notícias de salvação. Não tem jeito de você ser bênção lá na sua casa, no seu trabalho, para o teu filho, se você não for uma pessoa super igrejeiro, né? Vamos falar bem claro aqui, para você ser bem simples. Não tem como. E esse super igrejeiro que eu falo é assim, é você estar contribuindo com todo o propósito de um culto. Eu não posso vir aqui no culto só para receber, porque o que você recebeu, querido, o que você já tem de Deus é 100% daquele que não tem. Então você precisa dar para poder você crescer. A Bíblia diz que é dando, quanto mais você dá, mais você recebe. Dar e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Isso aqui não está falando só de dinheiro. Entende? Você vem aqui para receber uma oração, mas você já conhece, você já ora, você já tem experiência com o Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Você não vem para receber, você vai e ora. Na hora que você está orando pelas pessoas, Deus te usa. Na hora que o Senhor Deus está te usando, que Ele dá a bênção, tem que passar por você para pegar outra pessoa. Você dá e sai transbordando do poder de Deus. Eu venho aqui pregar para vocês,
Eu trago às vezes palavra, né, pronta na minha mente, no meu coração. Hoje eu vou pregar sobre isso, né, tal. Às vezes dá certo. Às vezes, querido, eu chego aqui igual hoje mesmo, tudo que eu estou falando agora, só sinto Deus querendo pegar vocês. Acorda, gente! Mas não é uma coisa assim de ódio de Deus, eu não sei se você entendeu, né? Ele é amor, Ele está vendo vocês escapando das mãos dEle. Escapando das mãos dEle, é escapando dos propósitos, da missão, da obra, daquilo que Ele quer fazer através de vocês. Ele está vendo vocês vazando, tudo por falta de força, de vontade, de querer. Sabe, querido, se você ficar com muita força, vontade de querer, Deus vai te quebrar. É isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar Jacó, no vale de Jaboque. Então a história de Jacó é bem interessante. Jacó, quando ele nasce, no ventre da mãe, diz que as duas crianças, elas brigavam lá dentro. E quando Jacó nasce, Esaú nasce primeiro, né? Mas Jacó nasce grudado no calcanhar, querendo puxar o irmão para dentro, porque ele queria nascer primeiro. Porque o filho que nasce primeiro, ele se tornando primogênito, ele era dono da herança dobrada. Então, se um pai tem 10 filhos, e ele tem 100 alqueires de terra, o mais velho fica com 50 alqueires de terra. Os outros 50 para dividir entre os 9. Então Jacó, ele era interesseiro. Aí quando viram que ele nasceu grudado, foi esse cara é meio malandro, né? Meio pilantra, interesseiro. Ele nasceu, querido, grudado no calcanhar e falaram assim, ó, o seu nome vai ser Jacó. Por quê? Porque já nasceu brigando pela bênção. Mas Jacó, como ele era briguento, Deus tinha um plano na vida dele. Ele nasceu frágil. Ele era um homem, depois ele ficou forte também, né? Mas ele era um homem pelado, ele era um homem mais pacato, mais de casa. E ele cresceu com a sua mãe, né, mimava ele era o cozinheiro da casa, ele que ajudava a mãe a limpar a casa, e a sua mãe amava ele mais do que Esaú. Esaú era todo peludo. Por isso que chamava, a palavra Esaú significa peludo. Ele era peludo, caçador, ele era valente, briguento, ele ia para a guerra. Só que a Bíblia diz que Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Agora, sabe por que Deus amou Jacó? Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Olha para o teu irmão e fala, Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu vou te ensinar o segredo, por que Deus amou Jacó? Deus amou Jacó porque Jacó, ele tinha interesse, fala aí, interesse. Ele tinha interesse nas promessas de Deus. Ele ouvia seu pai, sua mãe, ele ouvia o povo testemunhando do que Deus tinha para o seu pai. E ele falou assim, essa promessa é minha, eu quero os planos de Deus para a minha vida, a qualquer custo eu vou tê-los. Só que Jacó, ele era desprovido para a luta. Então, olha bem o que aconteceu. Ele sabia, querido, que ele precisava, era dos princípios de Deus. Então, ele desejava, ele lutava por aquilo. E o dia que ele teve uma oportunidade, ele comprou o seu direito de ser primogênito. Jacó, ele ansiava, ele desejava. E por isso Deus escolheu a Jacó, amou mais a Jacó. Então o que você tem que fazer, querido, para Deus poder te abençoar, te amar, cumprir o propósito dele na tua vida? Você precisa desejar. É a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que amar a bênção. Descobrir os planos de Deus para o seu ministério, para a tua cidade. E lutar por isso. Lutar, querer isso. Então Jacó pegou, querido, e comprou, cumpriu o propósito. Que jeito? O irmão dele chegou morrendo de fome. Diga comigo assim,
o irmão dele não se interessava. Olha bem, a falta de interesse do irmão dele pelos planos de Deus, fez com que Deus o desprezasse. Só que precisava cumprir uma regra, né? O irmão dele precisava passar essa bênção. Como o irmão dele só tinha interesse nas caças, nas coisas do mundo, e não tinha interesse nas promessas de Deus, chegou um dia cansado com fome, e Jacó tinha um guisado, e ele falou, me dá desse guisado aí. Ele falou assim, eu dou. Só que você me dá o teu direito de ser primogênito. Ele falou, quem me serve esse direito de primogenitude aí, sendo que eu posso morrer de fome? E por um prato de lentilha, ele vendeu o direito de ser o primogênito para seu irmão Jacó. E aí as coisas foram acontecendo, vocês vão ver que Jacó e a sua mãe usam de artifícios humanos também, e roubam a bênção profética de Jacó, quando Jacó estava para morrer. Jacó teve que fugir por causa disso. Seu irmão tinha ódio mortal dele, e Jacó teve que ficar 20 anos foragido do seu irmão, porque senão o seu irmão o mataria. Mas Jacó ficou rico, todo mundo sabe a história, sempre usando de artifícios. Mas por que ele ficava rico? Porque Deus tinha um plano na vida dele, e ele se esforçava, ele tinha interesse, e Deus foi cumprindo. Mas chegou, querido, um momento em que Deus precisava corrigir a natureza de Jacó. Então sempre na Bíblia você vai ouvir assim, né? Existe a questão da pessoa ela tem que passar pelo momento de decisão da carne, mas ela tem que nascer de novo no Espírito. E Jacó, ele, voltando para a sua terra prometida, com tudo aquilo que ele tinha, ele chegou num lugar chamado Vale de Jaboque, né? E no Vale de Jaboque passava um rio, eu acho que era o rio Jaboque. E ali, querido, Jacó ficou sabendo que o irmão dele vinha com 400 homens de guerra, para matar mesmo. E Jacó começou a usar de artimanhas para ganhar o coração do seu irmão, dando presente para ele, mandando à frente. Mas Jacó estava morrendo de medo, por quê? Porque o irmão dele era muito mais forte do que ele. Tinha 400 homens de guerra, e Jacó tinha um bando de mulheres e crianças, e gado e tudo mais, mas Jacó ia ser um pato fácil para o seu irmão. Seu irmão veio para matar Jacó, estava com ódio mortal de Jacó. E Jacó, com medo de morrer, ele viu que ele não ia ter condições de vencer aquela batalha, ele se separou do povo, mandou, e ficou ali no vale. E a Bíblia diz, está lá em Gênesis 32, deixa eu ver qual versículo, vamos no 24. Mas ele ficou para trás sozinho, aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de um modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Jacó disse, não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Quer dizer, ele queria escapar da morte, né? Enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me livrar dessa... Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Sabe o que eu vejo na história de Jacó? Uma coisa bem interessante. Não é por força e nem por poder, mas se nós não usarmos toda a nossa força, também não vai ser abençoado.
Por quê? Porque você tem que lutar com a tua força por causa dos portais espirituais que Deus precisa romper na tua vida para Ele entrar. Mas depois que você luta com todas as suas forças, diante de Deus você precisa se dobrar. Você precisa se dobrar, você precisa da bênção de Deus. Jesus falou assim que se o grão de trigo não morrer, ele não pode nascer. Então, se o velho homem não morrer, o novo não pode nascer. Jacó, querido, ele foi escolhido por Deus porque ele amou a bênção. E nós devemos buscar a bênção. João Batista, né, Jesus, ele falou assim que o reino do céu é pego por esforço. Quando o pastor fala, venha mais cedo, se esforce, busque a Deus, faça alguma coisa. Não estou falando, querido, porque isso vai te levar a algum lugar. Mas você tem que entender, querido, que é esse que Deus vai pegar. É esse que Deus vai escolher. E se você não fizer isso, Deus não pode te escolher. Por quê? Porque você está dizendo não. Então Jacó, querido, com todo aquele esforço dele, ele fazia as coisas com toda a sua força, com todo o seu coração. E aquilo dizia, me pega Deus, me pega Deus. E quando Deus se manifestou através daquele anjo, daquele homem, Jacó lutou com ele, querido. E aquele cabra viu que Jacó era muito forte. Diga comigo assim, eu sou muito forte. E a Bíblia diz que se eu não diminuir, Deus não aumenta, não cresce. Se eu não morrer, Deus não nasce. Entende? E Jacó, querido, ele era muito forte. Aí o que Deus fez? Tocou na junta da coxa dele, e Jacó se tornou coxo. Diga comigo, coxo. Coxo, porque ele começou a coxear. O que é coxear? Querido, Jacó sabia que seu irmão era mais forte. Mas agora, diga comigo, mas agora piorou. Entende? Jacó agora que ele era indefeso. Então, se o irmão dele fosse correr atrás dele, ele não tinha, aí que ele não ia ter chance mesmo, porque antes ele podia correr. Agora não. Agora ele. E aí, querido, quando ele vai encontrar com o irmão dele olha assim e fala assim, dá dó de Jacó, né? Olha como é que ele está andando. O cara está morrendo de medo, mandou um monte de presente na minha frente. Aí, querido, a gente queira ou não queira, né? A gente pode ter ódio mortal dos irmãos, né? É ou não é? Mas se o teu irmão chegar coxo, rebentadinho, e te pedindo perdão, querido, você vai lá e abraça ele, né? Eu lembro, né, que eu brigava com meus irmãos, mas nós brigava de ódio mesmo, dava vontade até de matar um outro. Mas se alguém falasse mal do meu irmão, querido, eu ficava com vontade de matar, era o cara, né? Então Jacó, ele ficou coxo, e a partir daquele momento, querido, Deus começou a chamar Jacó de verme, vermezinho de Jacó. Entende? O verme. Por quê? Porque é um verme que se arrasta. E fica fácil da gente matar. E sabe o que Deus quer que você faça? Que você tome decisão na tua vida. Pegue as promessas dele com toda a tua força. Mas não é por força nem por violência. É pelo meu espírito. Quando Jesus, querido, você entrega a tua vida para Jesus, você entrega a tua vida para Jesus dizendo assim, Senhor, não a nós, mas a Ti, Senhor. Eu, Senhor, dedico tudo que eu tenho, que eu sou a Ti, Senhor. E nós começamos a caminhar, querido, na total dependência do Senhor. E aí, querido, começa as promessas de Deus acontecer na nossa vida. Até então, você precisa lutar por elas, desejar.
sabendo que o teu oponente é bem mais forte, o mundo, tua natureza humana, né, os valores teus, seus pensamentos são muito fortes. Mas você precisa entender, querido, que Deus permite coisas na tua vida para que você fique coxo. Entende? Mas esse coxo não é para poder perder as promessas, é para você ficar dependente totalmente da bênção de Deus. Jacó, depois que ele ficou nessa situação, ele começou a depender mais de Deus, e o Senhor Deus usou as circunstâncias para abençoar mais ainda a vida de Jacó. Diga comigo assim: depois que eu sou dependente de Deus, falou, as circunstâncias, Deus vai usar ela para cumprir as suas promessas. Mas primeiro que você precisa entender como é que funcionam essas leis. Primeira coisa que você precisa fazer, querido, é pegar firme. Depois você vai poder ter que se dobrar diante das condições de Deus. Diga comigo, me dobrar diante das condições do Senhor. Quando eu vim para Jesus, eu lembro até hoje, não estou falando que isso era certo, mas eu lembro até hoje que a minha maior luta era financeira. E eu lembro que eu tive que morar no fundo da casa da minha mãe, de favor. E aquilo arrebentava com o meu orgulho, com a minha alma. Aquilo me arrebentou, acabou comigo. Porque, na realidade, eu tinha que viver numa humilhação lá, porque meu pai e minha mãe não queriam eu lá, porque eu era despesa. E eu morava num comodinho que era uma laje, sem cobertura, era muito quente ali, muito pernilongo. E a minha cama, o quartinho dava 1 metro e pouquinho de largura, e ali tinha que ter a cama e o cabide da minha roupa quase em cima da cama, com uma mesinha bem pequenininha assim do lado. E eu lembro, querido, que terrível que era para dormir ali. E tinha noite que eu não conseguia dormir, então eu subia em cima da laje e ficava orando. E era uma luta. E sabe o que eu pensava de dia e de noite? Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu ganhasse bem. Eu ia arrumar uma pensão. Naquela pensão eu ia pagar, eu ia ter comida, eu ia ter um quarto mais ou menos para morar. E aí, querido, eu ficava lembrando, né, eu fico lembrando disso aqui, eu ficava pensando, né, falei assim, ah, se eu tivesse dinheiro. Então, se eu tivesse dinheiro na época, eu não ia ser humilhado igual eu fui, eu não ia ser castigado igual eu fui, eu não ia ser destruído por dentro igual eu fui, se eu tivesse dinheiro. Você sabe o que foi a falta de dinheiro para mim? Foi deslocar minha coxa. Foi deslocar a minha coxa. Aí eu fiquei andando coxo. Eu não tinha poder, querido, para poder resolver o meu sofrimento, porque não tinha dinheiro. E eu lembro que eu tinha um fusquinha, e eu gostava muito do fusquinha, porque eu servia a Deus, e eu ia buscar as pessoas para ir na reunião dos homens. Durou 3 meses só o fusquinha, porque um cara me desceu a 100 por hora na Comendador Luiz Meneghel, lá bateu no meu carro, jogou ele longe, o carro deu perca total. Né? E sorte ainda que não matou o tio Miro, porque o tio Miro, a batida do carro pegou no eixo da roda traseira, embodocou tudo o eixo do carro. Jogou longe o carro. E aí, eu ficava falando, Deus, mas a única coisa que eu tinha para te servir era esse fusquinha. Rebentou com o fusquinha. E sabe, amado, se você não aprender a usar a circunstância que você está vivendo agora, para aprender que você precisa se voltar a Deus, com total dependência dEle, te prepara. Porque uma hora você vai ter que entrar no Vale de Jaboque e lutar com Deus. E a luta, querida, aqui, ela é simbólica, ela durou uma noite.
Mas a tua luta pode estar demorando anos. Entende? E às vezes você já até foi tocado na junta e você não está perdendo a bênção. Não está querendo entrar na proposta de Deus. O que eu fiz quando eu estava com problema financeiro? O único lugar, querido, que eu tinha paz era na igreja. Então eu não faltava uma reunião de homens, não faltava um culto. E como aquilo tinha muito problema naquela igreja, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo para me envolver com a liderança, para ser mais um que somava para poder resolver os problemas daquela igreja. No grupo dos homens, os homens eram muito imaturos, eu também era, então tinha muita confusão, mas como eu queria que aquela reunião fosse boa, eu chegava mais cedo, conversava, ajudava, arrumava cadeira, eu ia atrás de pessoas para vir assistir a reunião, eu ficava atrás, né, das pessoas para poder chamar pregador bom para nós ouvir, né? E aquilo foi edificando a minha vida. Aquilo foi edificando a minha vida como? Servindo a Deus, fazendo as coisas acontecer. Então você precisa entender, querido, que se não fosse aquela necessidade de dinheiro, eu não teria pego firme igual eu peguei. E o que você está esperando? Você está esperando piorar a sua situação para você pegar firme? Tem pessoas que a situação piora, ele se afasta da igreja, né? Tem umas que a situação piora, ela vem, quando melhora, que a hora dele estar firme na igreja, ele se afasta, porque é lógico que se você pegar firme com o Senhor na igreja, logo as coisas vão melhorar para você. Uma temporada da minha vida cristã, tinha uns irmãos na igreja que eram servos, serviam a Deus na liderança. Só que todos eles tinham sonhos. Então tem um que tinha um sonho de comprar um sítio, ele comprou um sítio. Comprou um sítio. Só que daí, querido, no culto, aquele irmão começou a faltar. E ele faltava um culto, faltava dois. A Rose viu isso também, nós até usamos isso para nós saber que nós não podemos faltar na igreja por causa de bênção. E aquele irmão começou a faltar. Querido, sabe o que aconteceu? Um dia, ele estava vindo do sítio. E nós ia conversar com ele, sabe o que ele falava? Ele falava assim, olha, nós compramos sítio, nós trabalhamos a semana inteira, o único dia que tem para ir no sítio é no domingo. Nós vai no sábado, nós vai no domingo, aí nós chega cansado em casa, não dá para vir no culto. Mas ele era da liderança. Aí um dia o filho dele caiu, quase morreu. Outro dia aconteceu não sei o que lá, aí deu zebra nos negócios dele, ele precisou vender o sítio para pagar as contas, ainda ficou mais um punhado de ano pagando conta. Mas ficou firme na igreja, gente. Coxo, mas firme. Coxo, mas firme. Quando nós íamos assistir o trabalho do Filomeno Romero, ele contava, Deus estava usando ele numa unção muito forte. Então um membro da igreja dele chegou nele, e ele pregava muito sobre prosperidade, né? Falou para ele assim, ô pastor, ora para nós, para o Senhor dar um carro para nós, pastor, porque nós tem filhos, né? E nós vem a pé na igreja. Ah, irmão, eu vou orar então. E ele orou, disse que não deu uma semana, por um milagre, o irmão conseguiu comprar um carro. Então, no primeiro dia, ele veio na igreja com o carro, todo feliz. No segundo domingo, o homem não veio mais. E passou muito tempo sem vir na igreja. Filomeno Romero foi lá conversar com ele. Ô irmão, por que você não foi mais na igreja? Ô pastor, depois que nós compramos o carro, aí nós vamos passear na cidade vizinha, na casa dos parentes, na prainha, né? Uma história mais ou menos assim, né? Eu estou falando aqui, mas é que eu não lembro certinho como é que foi, mas ele conta até os detalhes. Ele falou assim, aí pastor, nós chega cansado em casa, não dá para ir no culto de domingo. Ô irmão, foi porque comprou o carro então? Então pastor, não é porque comprou o carro, é porque agora nós podemos ir mais longe, né? Ah, então tá bom, irmão. Foi eu que orei para Deus dar o carro, não foi? Foi. Então agora em nome de Jesus, Deus tira o carro dele. Querido, no outro domingo estava a família inteirinha lá, foram a pé na igreja,
mas foram na igreja. E assim, querido, nós devemos entender. Por exemplo, olha bem, hoje vamos supor, você tem 10 anos que conheceu Jesus. Você deveria estar mais firme na igreja ou mais fraco na igreja? Então não reclama, tá? Não reclama, porque em nome de Jesus que os planos de Deus aconteçam na tua vida. Tomara que Ele te deixe coxo, aleijado, desgraçado, mas que você volte para o plano dEle, porque não é para isso que Deus te chamou, para ser frouxo. Deus nos chama, querido, para nós sermos responsáveis por aquilo que Ele tem nos dado. E o que Deus tem nos dado, querido, é uma promessa. E tinha 2 personagens na Bíblia, tinha Esaú e Jacó. Jacó precisou ficar manco para poder depender de Deus. Mas ele não precisou ficar manco, querido, para desejar a obra de Deus. Você deseja os planos de Deus para a tua vida porque você sabe que não vai ser feliz sem Ele. Mas você não quer pagar o preço. Por isso não se assuste. E tem uma coisa, tá? Eu sinto muito dizer, mas na prática eu tenho visto. Deus muitas vezes recolhe os seus, porque não vai dar certo no plano dEle. Tu é um condenado a morrer antes do tempo. Porque fora do propósito de Deus, que não tem razão de você viver. Não existe razão de eu existir fora do propósito de Deus. Agora, olha bem, o ímpio até tem. Por quê? Porque o ímpio vai cumprir o plano do diabo e Deus não tem nada com isso. A palavra vai se cumprir. Agora, aquele querido crente morno, ele é uma vergonha. Ele não cumpre o propósito de Deus, com isso ele difama o nome do seu Deus. Difama. Entende? Deus que dá a promessa para a gente. Quando eu me converti, querido, eu passava muita vergonha. Eu andava na rua, querido, eu era tido como trouxa, bobo, otário. Entende? Por quê? Porque me enganaram, tomaram tudo o dinheiro que eu juntei a vida inteira. Me enganaram, querido, fizeram as coisas escondido, com traição, com tudo. Me levou à depressão. E eu querendo sair da cidade, porque a única coisa que dá vontade, querido, é sumir. Né? Se eu fosse japonês, eu tinha ido lá para o Japão. Né? Eu tinha vontade de sumir, ir lá para Limeira, morar em qualquer lugar, onde eu não conhecesse ninguém, de tanta vergonha que eu tinha de andar na rua. E o único lugar que eu ia, que a turma não tinha dó de mim, era na igreja de crente. Lá os crentes ficavam animados. Eles falavam assim, é desses que Deus gosta. E eu me sentia confortável com aquilo. Falei, então, mas como é que Deus gosta de uma desgraça dessa? Falei, Deus gosta porque Ele tem um grande plano na tua vida. E aí, querido, quando eu comecei a receber as primeiras profecias, o Senhor falava para mim assim, eu te amo e eu vou te usar muito. Eu estou te preparando para fazer grandes sinais. Deus falava isso e ficou gravado na minha mente. Mas uma coisa que o Senhor falou assim, e não vai embora, porque eu vou te exaltar você na terra da tua humilhação. Talvez vocês hoje não sabem da história, né? E você sabe, querido, o que aconteceu com o pessoal da minha época? A maioria deles estão com uma vida desgraçada. Aquelas pessoas que eu era humilhado através delas, hoje elas nem entendem o que aconteceu. Esqueceram. Entende? Esqueceram. Simplesmente esqueceram. E as coisas, para aquele que Deus tem um plano, querido, elas se tornam simples, fáceis. Primeiro por quê? Não vou ficar aqui mesmo, né? Você começa a ter outra maneira de pensar. Uma coisa que eu gosto é quando vem alguém acabado e humilhado no ministério. Eu falo assim, esse é que Deus vai usar. É esse que Deus vai exaltar. E Deus começa a fazer coisas que são improváveis.
Às vezes eu discerno o que Deus vai fazer só pela situação da pessoa. Para mim, quanto pior, melhor. Mas eu tenho uma dó daqueles que estão bem, querido. Tem sua casinha, tem seu carrinho, tem seu dinheirinho, está tudo dando certo. Deus tem um plano para ele, mas ele não está preocupado com isso, porque ele tem tanta coisa para fazer, não tem como priorizar os planos de Deus. Mas eu tenho tanta dó desse. Eu tenho tanta dó. É um Esaú na vida. Não tem problema. Esaú, que ele não teve problema. Esaú continuou com o pai dele, ficou rico. Jacó voltou lá, não atrapalhou nada. Mas não estava no plano de Deus. Você não escuta a história de Esaú, né? Nem lá na eternidade você vai ficar sabendo alguma coisa de Esaú. Mas Jacó teve uma vida desgraçada. É luta de tudo quanto é jeito. Teve que fugir do seu irmão, foi enganado por Labão, foi prejudicado, 10 vezes Labão mudou o seu salário, foi humilhado, o cara era perseguido de todo lado, os filhos deu trabalho para ele, as esposas deu trabalho para ele, tudo para ele era luta, né? E luta, e mais luta, e mais luta. Daí foi lutar com Deus, ainda ficou coxo. E a vida dele foi um problema. Mas Jacó amava os planos de Deus. Os propósitos de Deus estavam na sua vida. Ele era feliz daquele jeito. E até hoje, quando você vai falar de como que tem que se comportar nessa vida, você vai lá, escuta a história de Jacó. E tem muito a ver com a nossa história. Mas tem gente aqui, né, querido, que tem muito a ver com a história de Esaú. Tem muito a ver com a história de Esaú. Tem a bênção, mas não tem a promessa. Não tem a promessa. E ainda, querido, aqueles que sofrem, que estão lutando pelo plano de Deus, você ainda resiste, não soma com ele. E ainda atrapalha. Entendeu? Mas bendito é Jacó, o verme, o coxo, o que tem tribulações, provações, lutas, mas que amou a bênção. E a Bíblia diz assim, querido, amou a bênção que ela lhe sobrevenha. Amaste a maldição que ela lhe venha como um manto e que sejas como óleo nos seus ossos. E, querido, desprezar a bênção é maldição. Esforça-te, ame a bênção, lute por ela. Como que eu faço isso, pastor? Esforçando para que os planos de Deus dê certo na tua cidade. Se possível no seu estado, se possível na sua nação. Ore pelo nosso presidente, ore por essa cambada de desgraçado que estão querendo acabar com o nosso país. Ore, querido, pela tua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelo prefeito. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Faça alguma coisa para melhorar, querida, a vida do teu pastor, da tua igreja. Pegue firme. Só, querido, de você ver uma pessoa esforçada, né? Eu tenho visto ali, né, o Júlio preocupado aqui com o terreno do ministério, ajudando nós aqui, ó. Querido, só a alegria que dá de ver o esforço, nem que ele não consegue, já traz um conforto para a gente. Mas a gente vê, querido, aqueles, querido, que poderiam estar aqui ajudando, estão para outro canto, e ainda quando alguém toca, fala, eu não vou lá não, isso quer fazer a gente de escravo. E você vai escutando essas conversinhas, maldito, desgraçado, você vai, querido, colher o que você está plantando. Você está contra a obra de Deus, contra o propósito de Deus. Nós temos que usar os problemas que nós temos para nos unir em Jesus, que somar um com o outro, ter amor. Você deveria conversar, querido, com as pessoas que querem o bem dessa cidade, para poder você pelo menos não atrapalhar. Porque quando você, querido, não está presente, você está ausente. E se era o lugar de você estar presente, o que você fez? Você está desprezando o seu chamado e o seu propósito. Desgraçado.
É isso que é quando você despreza aquilo que Deus te chamou para fazer. Tu não sabe que tua natureza é o seu maior inimigo, e a única coisa que pode, querido, trazer luz nessas trevas é, querido, o plano de Deus, que é luz para nós. Quando Deus tem um plano, querido, Ele é o caminho em que nós devemos andar. Não está falando que vai ser gostoso, que vai ser fácil. Você acha, querido, que um pastor, depois que está resolvido na tua vida, que não depende do salário da igreja, ele tem prazer de vir todo dia na igreja? Você já imaginou quanto sacrifício faz um líder, quando ele, querido, vem tocar uns gatos pingados que vem dentro da igreja dele, porque ele é sincero naquilo que ele fala, e as pessoas não contribuindo? Você sabe, querido, que ele, para ele, o que resolve alguma coisa, o desprezo das pessoas? Né? Você já imaginou, né? Por exemplo, assim, aquela pessoa, querido, ele está fazendo tudo o que ele não quer, para poder fazer tudo que Deus quer. Tem homens de Deus assim, sim. Eu sou um. Você tem que ser um também. Você tem que ser uma mulher de Deus assim. Não importa se a pessoa gosta de mim ou não goste, eu vou amar ela. Não importa, querido, se você responde ou não responde, eu vou te amar. Eu estou falando que você é um desgraçado, porque assim diz a palavra de Deus. Mas eu estou torcendo e estou orando por você todo dia. Estou te amando, estou de braço aberto, estou torcendo para você vir. Estou te explicando que tu é um desgraçado, para ver se você para de ser. Entende? Porque não é porque eu estou falando que você é um desgraçado, que você é um desgraçado. Você é um desgraçado quando você deixou de cumprir aquilo que você sabia que tinha que cumprir, porque você achou que outra coisa é mais importante, sendo que o Senhor tem falado para nós, querido, que buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você tem uma casa, ou tem um carro, ou tem alguma vida boa, foi porque o Senhor te deu. Mas o Senhor, querido, mesmo mostra na tua palavra. Se Ele te rejeitar, querido, você não vai perder nada. Tá? Mas Ele te rejeitou. É o pior castigo que tem. Não tem castigo pior, Juba, do que o Senhor falar assim: eu rejeito. Porque enquanto o Senhor, querido, tacar na tua coxa o dedo, te deixar manco, tirar tudo que você tem, tirar seu bem maior, tirar teu filho, tirar teu salário, tirar tudo que você tem, tirar tua saúde, porque Ele está com esperança que você volte, ainda, querido, é o pai corrigindo o filho, você ainda tem chance. Mas se o Senhor falar assim, ó, deixa ele para lá, aí a desgraça está desgraçada mesmo, né? Aí você está mil vezes desgraçado. Sabe, querido, eu fico preocupado muito com quem Deus não se importa. Tem gente que não se importa com o culto, não se importa com a igreja, não se importa em ofertar, não se importa em dizimar, não se importa se o pastor está passando por luta, não se importa de orar pelo pastor, não se importa de jejuar pelo pastor, não se importa se os irmãos estão com dificuldade, não se importa, vem de vez em quando na igreja, porque não quer que o diabo, quando tem algum apuro, vem na igreja também. Ele não se importa. Ele não se importa. Não se importa com nada. E está tudo bem na vida dele. Né? Está tudo bem. Está tudo bem. E às vezes Deus até usa ele para fazer um milagrinho, ele fala assim, ó, Deus até me usa. Coitado. Coitado. Ele não sabe que Deus deixou ele de lado. E o tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. A pessoa não acredita na Bíblia. É só você ler Bíblia. Né? Timóteo, lá em Timóteo fala assim, a igreja é a coluna da verdade. E o que é a igreja? A igreja é o ministério, é o chamado, é o serviço de Deus em comunidade. Né? Até para haver um missionário, para você ver o que tem que ser, ele tem que nascer numa igreja. Ele nasce, ele cresce, ele coisa, e você envia o cara. Até o apóstolo, não existe apóstolo que não nasça em uma igreja. O apóstolo Paulo saía evangelizando o mundo inteiro.
E de vez em quando ele tinha que voltar aonde? Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a sua igreja. E para quê? Para prestar conta de tudo que fez. Para prestar conta, explicar tudo que ele fez, receber conselho, instrução, imposição de mão e vamos de novo para o pau. Então, quando nós temos um ministério, um chamado, uma visão, você só sabe se você está bem se você tiver de total dependência, busca e esforço por aquele ministério. E também eu vou falar uma coisa para você que está começando. Você fez bem de vir buscar socorro de Deus. Você fez bem porque você estava com a vida destruída, com a alma destruída, às vezes estava com depressão, você fez muito bem. Mas eu tenho que te avisar uma coisa, ou tu cresce ou tu se lasca. Né? Vou ser bem sincero, né? Eu estou querendo falar assim, de um jeitão bem simples para você. Ou você cresce ou você se lasca. E sabe como é que é crescer? Muda o motivo que você vem no culto. Um dos motivos, você vê a Aniele e o Marcelo. A Aniele e o Marcelo, vieram no culto hoje. Primeira coisa, a Aniele e o Marcelo vieram ali, mas me deu uma alegria, eu falei assim, os dois, eles vieram aqui. Né? Então a Aniele e o Marcelo, se eles falar assim, eu vou lá para receber uma oração, uma bênção, criança. Agora se ele falar assim, eu vou lá, porque se eu for, vai vir um espírito de ânimo, de alegria e de conforto no coração do pastor, e os irmãos da igreja vão ficar felizes de eu estar lá, porque como que vai ser bom a minha presença? Pegaram? A Ana Paula veio hoje, quanto tempo sem vir? Nós sabíamos que ela tinha uma razão justa, certa, mas na hora que eu vi a Ana Paula, a Ana Paula veio hoje. Agora olha bem como o desgraçado que não se preocupa em vir no culto. A gente olha, querido, a gente sente a falta dele na hora, principalmente aqueles que nós temos eles como uma liderança, como alguém que nós, querido, espelhamos. Aí se aquele que a gente espelha não vem no culto, desgraça, maldição. Porque se não é bênção, é maldição. Não tem meio termo. É duro ouvir isso. Alguém chegar em mim e falar assim, tu é uma maldição. Tem pessoas, querido, que eles não gostam do jeito de eu pregar, por quê? Porque ele só quer ouvir o que ele quer. A pessoa não quer ouvir o que precisa, ela quer ouvir o que ele quer. Isso é coisa, querido, de desviado. Porque a pessoa que ela ama Deus mesmo, a Bíblia diz que ela ouve a verdade e ela vem para a luz, ela vem para a verdade. E o que é luz? Luz é transparência. Luz é falar, querido, aquilo que é verdade. Como é que você vai, querido, ficar escolhendo palavras para falar uma coisa que não dá para falar com uma palavra se não for maldição, se não for desgraça? Né? Eu vou ficar falando assim, você está desprovido da graça de Deus. Qual que é a diferença? Vamos, gente. Seus desprovidos da graça de Deus. É a mesma palavra, gente. Só que isso entra como fazendo carinho no ouvido da gente, né? Desprovido da graça de Deus. A vossa senhoria, não, eles falam assim, né? A vossa excelência está faltando com a verdade. Não pode chamar de mentiroso, né? Então, querido, aprenda a verdade. Então, toda palavra é inspirada para ensinar, corrigir, exortar, né? E edificar. Então, você precisa entender, querido, que ninguém gosta de correção. Ou coisa terrível é correção.
Agora mesmo eu mandei uma palavra aqui, né, nos membros do ministério aqui, sobre o dever divino culto, né, como é que é. Aí os irmãos que faltam, né, já falou, pastor, mas é assim. Né? Pastor, é por causa disso. Mas, querido, quem respondeu aqui, não era nem para ele, tá? Eles responderam, não era nem para ele. Mas aqueles, querido, que leram, não responderam, tem alguns que falaram assim, poxa, o pastor está forçando a barra. Não é assim que funciona. Ué, eu estou mostrando para vocês na prática, né? Outra coisa, toda igreja, eu fiquei 14 anos na igreja que eu frequentava, e eu sempre fiz parte assim da liderança, por causa de posicionamento, não é porque eu era muito posicionado. E nós passávamos muitas crises. Então, teve uma vez lá que nós ficamos uns 4, 5 anos, querido. A igreja parecia que estava morta. Mas eu estava lá, estava todo mundo lá, nós orava, e a igreja, fica aquela igreja chata de frequentar, sabe? Ruim de frequentar. Mas a maneira de pensar é que faz a diferença. E eu, querido, andava naquela onda, mais inconformado, mas andava naquela onda. Não tinha, eu podia virar de piroleta, dar salto para cima, cavucar para baixo, e correr, e fazer o que for, não acontecia nada. Não acontecia nada. Nós estávamos parecendo um bando de religioso. E você passa, querido, 2, 3 anos naquela igreja assim. Só que, olha bem, a razão de eu estar ali era promessa. O Senhor tinha uma promessa. Então, eu ia para onde? Vou ficar em casa? Eu vou procurar outra igreja para me ver um fogo estranho, lá estranho para mim, né? Talvez para eles não, mas para mim é estranho. Depois descobri que eu estou entrando num monte de maracutaia, e aí abandonei o lugar que eu já conhecia, que eu sabia, né, que eu era parte até da natureza daquilo. Então, como é que aí acontece? Aí o tempo passa. O tempo passa. E enquanto eu estava lá, eu lutava pela visão. Eu lembro até hoje que eu era um crente novo, né, nós olhávamos nós parávamos em frente à igreja para poder pegar a Kombi do Zé Feio e ir para Andirá. Outro dia nós íamos em Itabaracá, outro dia. Então a igreja era missionária, na época do pastor Vanderlei ainda. E tinha uma casa de madeira perto da igreja, eu batia naquele muro e falava assim, essa casa aqui nós vamos comprar. E eu falava assim, essa casa nós vamos comprar, e aqui nós vamos fazer uma laje em cima desse salão social, e vai caber mais de 1000 pessoas nesse lugar. Aí tinha umas irmãs lá que era crente velha, que estava no começo da igreja, elas já estavam abismadas do pastor Vanderlei ter feito aquela baita igreja. E naquela época só tinha metade dos bancos, menos da metade dos bancos, e iam uns gatos pingados na igreja, né? Estava começando, a igreja tinha aumentado fazia pouco tempo. E aquelas irmãs, né? Lembro até hoje, das irmãs, não vou falar o nome delas, porque vocês conhecem elas. E elas eram umas delas eram meio gordinha, outra era muito magrinha, elas começaram a rir do que eu falava. Elas riam que baixava e dava cólica na barriga, não era um som de riso não. É que o que eu falava para elas era inacreditável. Aí eu, como era crente novo, né, tudo enfesado, eu falei, mas por que vocês estão rindo tanto? Quem dera se um dia Deus enchesse a igreja. Olha o que você está falando. Pois é, querido, eu fiz parte da compra daquele terreno, né? Nós compramos aquele terreno. Não fez dentro do meu plano, né? Mas, porque depois o Senhor começou um novo chamado. Mas, comprou. Meu sonho era ter uma chácara, para nós ficar ilimitado em fazer encontro com Deus, fazer essas coisas, né? Lá, comprou também. Né? Então, Deus vai dando visão. Aí, quando você vai, querido, lutando por um ministério, o que acontece? O Senhor começa a suprir a tua vida. Só que você tem que permanecer, ficar firme.
nos sonhos e no propósito de Deus. Passa a crise, passa orando, buscando, firme, vindo mais cedo no culto, orando. Está ruim, querido, ora, fala assim, Senhor, está ruim aqui, Deus, mas eu creio, e fica esperando. No tempo certo, o Senhor te dá a bênção. Todas as bênçãos são grandes, os irmãos aqui é testemunho que o Senhor me deu, Ele me deu na pior época da minha vida para aquilo acontecer. Todas. Para mostrar que é coxo que Ele abençoa. Por quê? Porque se eu tivesse adquirido com condições, o Senhor ia falar assim, eu ia falar para o Senhor, falou, ganhei porque eu tinha, comprei porque eu podia, né? Adquiri porque eu tinha. Não, querido, tudo foi em época difícil. Eu, nesse tempo agora mesmo, eu tenho prosperado, mas ninguém imagina a luta que o pastor está tendo. Quem imagina? Ninguém imagina, querido, como é que está difícil. Né? Eu tenho que sacrificar até o próprio corpo, a própria alma, querido, para poder passar esses momentos de crise. Mas você não vai ouvir eu reclamar, porque eu estou, para mim, espiritualmente, eu estou no momento da minha oportunidade. É agora que vai. Mas servos, querido, do capeta é aquele que não está posicionado, porque em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Entenderam? E como é que atrapalha? Atrapalha mostrando desinteresse pelo seu próprio chamado. Então, em tudo nós temos que se dedicar. E saiba, querido, que se você se dedicar com o Espírito do Senhor, querido, mesmo manco, arrastando, Deus vai cumprir a sua promessa. E tem uma coisa, tá? Te prepara, porque Deus quer te levantar, querido, que se você se esforçar, você pode morrer, mas você vai ficar pregando até Jesus voltar. Entende? Porque você não prega com palavra, você prega com testemunho, com vida. Entende? Jacó está pregando para nós até hoje. José está pregando para nós até hoje. Né? Os filhos do capeta também estão pregando para nós, falando para nós, rapo. Né? Quando você escuta falar de história de Saul, rapo. Quando você estuda a história de Saul, rapo. Agora, sabe, querido, eu tenho medo de você ser daquele, o dia que você morrer lá na frente, a turma vai contar a minha história e você estava junto comigo e a turma vai falar, rapo, senhor, rapo. Entende? Porque aqueles que fizeram parte da vida de Jacó, querido, eles estão sendo contados na história junto. Então você tem que saber, né? Olha lá, o Davi, né? A história de Davi é contada, e tem o valente de Davi, e tem o cara lá, e tudo estão sendo, querido, então fazem parte da história de Davi. Talvez sem eles Davi nem teria história. Mas tem uns desgramados lá, rapaz. Tem um tal de Saul, né? Que a turma fala, rapo, sai para lá. Né? Tem uns outros lá que perseguiam Davi e fala, rapo. E assim é o desinteressado na obra de Deus. Talvez que você vai até ser salvo, mas lá na eternidade, na hora do Senhor fazer o julgamento, Ele vai olhar para você e falar, rapo. História ruim. Era para a minha igreja explodir, uns doidos lá trabalhando que nem um doido, e você fez tudo para não acontecer, rápido. Mas eu não fiz nada, faltou no culto. Não se interessou pela obra. Não orou, não jejuou. Mostrou desprezo. Quando era para estar aqui, estava fazendo outra coisa, que acha mais certo, melhor. Rapo. Tá? Aí você que sabe que lado você quer ficar. Você quer ficar do lado dos heróis ou dos que foram usados para poder fazer os heróis? Amém, querido? Mas olha bem, a Bíblia diz assim, que o maior pecado do homem
é andar no seu próprio entendimento. Então vamos lá, andar nos seus planos. Cada um segue os seus planos. Então, quando nós voltamos para Jesus, nós começamos a buscar os planos de Deus para a nossa vida. E como você vai encarar esses planos, se você encarar igual Jacó, com interesse, com força, com vontade, né? Mesmo você fazendo errado, vai dar certo. Aconteceu com Jacó. Mesmo Jacó fazendo errado, deu certo. Por quê? Porque ele era esforçado, lutador, ia pro pau e sonhava com o sonho de Deus. E foi. Deus teve que fazer umas correções? Teve, mas deu certo. Então, os erros de Jacó são para mostrar para nós o que não deve ser feito. Mas, por outro lado, a força, o desejo de Jacó, mostra, querido, que se nós não tivermos interesse, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, você entrega a tua vida para Jesus, e lá em Romanos, capítulo 8, diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, que deve estar num plano, num propósito de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão no plano, dentro do plano de Deus. Né? Põe lá Romanos 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Querido, existe morte para toda situação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o maior pecado do homem, que fez o homem perder a salvação, ele andar nos seus próprios planos. Então nós voltamos para o plano de Deus, pedimos perdão, paramos com as nossas maneiras de achômetro, de achar, de valores, e começamos a buscar os valores e os planos de Deus, e os nossos pecados estão perdoados, e nós estamos juntando tesouro no reino do céu. É assim que Deus quer. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Dê a tua vida inteira para Jesus. Sabe, amado, olha bem, você pode receber uma bênção aqui, um milagre, mas pensa comigo, Deus não quer te dar um milagre, Deus quer mudar a tua história. Deus não quer que você aprenda a palavra, Ele quer transformar você. Ele não quer te ensinar a ser próspero, Ele quer te fazer próspero. É diferente. É diferente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Então, Deus quer te fazer você uma nova pessoa. O Senhor falou para Nicodemos, gente boa, né? Já servia a Deus todo o coração, religioso. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que quer dizer nascer de novo? Começar tudo de novo agora em Cristo. Para com teus planos. E aí você vai descobrir, igual Pedro, tem solução para aquilo que é mais importante para os meus filhos. Quantos anos você tem, meu irmã? Pode falar? 32. Está velha, né, irmã? Essa criança tem 1 ano, não? Se essa criança viver igual ela, quantos anos essa criança tem a mais? Vamos, gente. Vamos? 31 anos. Então, adianta ela deixar essa criança com uma vida, eu não quero que tenha a vida minha, que tenha uma vida boa. Não, querida, ela tem que deixar para essa criança um plano de Deus, que dura para sempre. É a mesma coisa que a mãe precisa, a criança precisa. Se o relógio de vida daquela mãe for 80 anos, tá? Quando ela tiver 80 anos, a filha tem 50 quase.
Aí se o relógio da filha for o mesmo, quanto que mais 30 anos, a filha morre. E o que a mãe pode deixar de herança para a filha? Educação? Saúde? Prosperidade? Vida gostosa? Livre de sofrimento? Não faz diferença. Mas se a mãe deixar uma semente de paixão por Jesus, a mãe está deixando vida, vida em abundância, vida eterna, salvação, uma mulher de Deus ao qual vai cumprir propósito, que não vai acabar quando tiver 80 anos, vai começar a verdadeira vida. Sabe o que Jesus falou da nossa vida aqui na terra? Se vocês são infiéis na riqueza passageira, quem vos confiará a verdadeira? Então, olha bem, aqui é falso, perto do verdadeiro. Aqui é um sopro, perto do eterno. Aqui é nada, perto daquilo que é tudo. Aqui tem um tempo, lá é infinito. Aqui tem limite, lá é o Deus que tudo pode, tudo tem, tudo é, dono do ouro e da prata. Entende? Então a herança minha, ela vem de Cristo. E de Cristo para as pessoas que me envolvem. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, mesmo que eu der minha casa para vocês, der todo o meu dinheiro para vocês, der tudo que eu tenho para vocês, que isso é lixo perto do que vocês têm, simplesmente por falar assim, eu vou servir a Jesus e já sei o caminho, é ficar firme na igreja e lutar pelo propósito desse ministério. E esse não é o meio, esse é só uma maneira de você entrar, começar. É só isso. Agora, você sabe como é que eu quero que você sirva a Deus? Não como palhaço de pastor que fica fazendo marketing para agradar as pessoas. Eu quero que você sirva a Deus com contrato com o seu Deus, com o seu Pai. E Jesus, querido, a Bíblia diz assim, se é certo que com Ele padecemos, é certo que com Ele também reinaremos. Não estou chamando você para ter uma vida gostosa, estou chamando para você para ter uma vida com propósito. Entende? Com missão. Para com isso, querido. Porque não conheço um crente vencedor que veio gostoso, permaneceu gostoso. Os vencedores foram os que mais sofreram. Permaneceu. Mas lutou por propósito. Não deu soco no vazio, não, querido. Ele vinha, querido, com propósito. Se a igreja, querido, não vem ninguém, pergunta para minha esposa. Eu venho sexta-feira aqui, às vezes só vem eu, a Rose e a Lu. Mas se não vem ninguém, eu venho aqui, dobro meu joelho, faço minha parte, adoro. Obrigado, Deus. Tranquilo. E se vir uma multidão? Mesma coisa. Por quê? Porque a minha posição não pode depender da dos outros. Você tem que entender isso também. Tua posição não pode depender da dos outros. Quando você vem, querido, porque todo mundo vem, aí você tem que saber que qualquer bobo vem. No reino espiritual não é contado. É anulado tudo. Porque todo mundo veio. O que é contado, aquilo, querido, é só quem está fazendo para os outros. E ainda se alguém lá aceitar Jesus, é contado. Mas o fato de você participar daquilo não te traz nenhum benefício. Tá bom? Diga assim comigo, Jesus, eu quero compreender isso. E criar vergonha na cara. E te valorizar. Mais do que a minha própria vida. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém. Glória a Deus. Fala assim, eu perdoo o meu pastor, porque ele me machucou bastante hoje, me ofendeu, mas eu precisava ouvir a verdade. Jesus, eu sou muito carnal, eu preciso ser mais espiritual, em nome de Jesus. Amém, querido? Estou ajudando você a me perdoar, né? Porque senão quem vai se ferrar é você mesmo, porque eu vou sair daqui tranquilo, tá? Amém? Glória a Deus.
Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, Pai, nos ouvindo. Que eles sejam cheios do Espírito Santo. Toda a obra do diabo, Pai, seja cancelada em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, Pai, eu chamo eles à saúde em nome de Jesus. Eu declaro que esse vírus maldito, Pai querido, seja totalmente destruído em nome de Jesus. A nossa irmã, Pai, que está internada, eu chamo ela, Pai, para vir aqui cultuar a Deus agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus. O irmão que está em casa, que quiser participar da ceia, nós vamos estar entregando a oferta aqui. Você pode ofertar pelo Pix. Tem jeito de pôr o Pix aqui na... Pode ofertar pelo Pix, pode dizimar. E nós vamos estar ceando agora aqui. Mas enquanto isso os irmãos vão trazendo, você prepara o teu pão, o teu vinho. Se não tiver vinho, pode usar até água, querido. O que é importante é o que nós vamos celebrar agora, em nome de Jesus. Amém? Deus faz a humanidade peca, todos ficam condenados. Ele precisava executar, porque Deus é justo. Ele precisava executar. Qual que é o preço do trovate? O preço pelos seus pecados. Humilhação, miséria, maldição, pobreza, sofrimento, angústia, depressão, câncer, coronavírus. Esse é o preço. O que Jesus fez? Eu pago. Deus é justo, tinha que castigar o pecado. Qual que é o preço? Eu pago. O preço é a vida. Morte eterna, morar no lago de fogo, ir para o inferno. Jesus falou assim, não, o salário do pecado é a morte, eu pago. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou caído, deixa de me amar. Então Deus não deixa de te amar, mas você acha que Ele vai te salvar para você viver humilhado? Não, Ele tem um chamado. Então Ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse, esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes, em minha memória. Em que reunirdes, né? Em minha memória. Lembrando que logo vocês vão estar comigo, né, na grande ceia. Todos aqui sabem que é bodas do Cordeiro, né? Então Jesus estava profetizando ali que logo nós estaríamos com Ele, né? Comendo o pão do céu, com o vinho do céu. Mas hoje o pão, querido, significa estar em Cristo. Aí ele pegou o vinho e disse assim, esse é meu sangue, que é derramado para a remissão, para remover o pecado de toda a humanidade. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Por outra palavra, ele está falando assim, eu faço um contrato com vocês. Vocês me dão a vida que vocês têm para mim. E eu dou a minha para vocês. A de vocês, eu vou pagar lá na cruz, porque ela estava condenada. Mas a minha vida é a vida eterna. Só o Filho de Deus tem vida eterna. Só Ele pode, é a porta. Então Ele fala assim, quanto que vai custar o derramar do meu sangue? Porque a Bíblia diz, querido, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora pense bem no que Jesus fez, né? Ele me ama tanto,
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os meus pecados, querido, não foram baratos. A minha culpa, ela não era de mentira. Jesus carregou a minha culpa e pagou um alto preço. Você imagina, querida, alguém morrendo no teu lugar, alguém sofrendo aquelas chicoteadas com grampos, com lasca de ferro entrelaçada, 40 açoites, ao qual deixou sua carne estraçalhada nas costas, tudo para que você possa ter direito de Deus fazer um milagre e curar teu corpo. Você sabia que o Espírito Santo, ele pode te curar por causa daquelas machucaduras de Jesus? Outra coisa, Jesus, ele derramou sangue 4 vezes, e cada vez foi para um propósito. Sabe aquela vez que você fala assim, eu queria morrer, de tanto que eu estou sofrendo? Já viram ou não? Quando ele estava no Getsemane, ele suou gotas de sangue, porque é a mesma dor que você estava sentindo lá, ele estava sentindo a plenitude dela, ao ponto dos poros dele soltar sangue. Então naquele momento ele pagou por essa dor de alma, esse desânimo, essa vontade de morrer, que às vezes as pessoas têm, que eu já tive. Primeira vez. A segunda vez que Jesus pagou pelos nossos pecados, que derramou sangue, foi quando ele colocar aquela coroa de espinho na sua mente, e ali, cravou e derramou sangue. Ali, querido, eles estavam zombando, desonrando. Sabe quando você é desonrado, todo mundo te humilha, fala, o cara é um perdedor, deu nada. Então ali Jesus estava sendo zombado, Depois Jesus, querido, meteram o prego nele, nos pés e nas mãos. Sabe quando tua vida está travada, Nada dá certo, tudo que você põe as mãos dá errado. Então Jesus ali derramou o sangue, para que você possa prosperar, que você, tudo que você pôr sua mão, aonde você pôr seus pés, pagou o preço. E para o final, querido, ele foi transpassado com uma lança pelo soldado, e de dentro dele saiu água e sangue. Se você olhar o Velho Testamento, eles pegavam o sangue do sacrifício, misturavam com água e aspergiam sobre o povo. E eles falavam assim, esse é o sangue, da aliança que o Senhor faz com o seu povo e purifica o povo do pecado. Ali ele derramou sua vida, para que você possa ressuscitar dentre os mortos, Então esse é o sangue. Glória a Deus, aleluia. Fala assim, Jesus, obrigado por ter morrido no meu lugar. Fala assim, agora nenhuma culpa eu tenho, Satanás não pode mais me tocar, em nome de Jesus. Diga comigo assim, este é o corpo do meu amado. Fala, eu faço parte dele e renuncio o diabo e o mundo e fico com o reino de Deus. Fala, Jesus, me perdoa e me ajuda num processo de arrependimento e de uma nova vida, para a glória de teu nome. Amém. Pode comer. Do mesmo modo, ele pegou o sangue, vinho, e disse,
o sangue da nova e eterna aliança. Fala assim: Jesus, eu tenho uma aliança de sangue contigo, é vida por vida. Então eu bebo do teu cálice, eu quero fazer parte da sua herança. Pode beber. Os maiores milagres que eu vi dos testemunhos dos homens, um foi do Paul Yoshu, outro do Candy Hagin, e alguns outros, né, que eu podia contar aqui, mas não lembro, não está vindo na cabeça. Eles receberam um milagre assim: eles leram a palavra e falavam: isso aqui é meu. Tomaram posse. Eu tenho também visto pessoas receber oração, caroço sumir, pessoas que não estavam andando sair andando, pessoas vomitar câncer. Deus tem me usado para fazer vários milagres desse tipo, né? E a maioria das pessoas, nem todas, tá? Não pegam firme, vem coisas do tipo ou pior, e a pessoa morre com problema. Mas os milagres que a pessoa tomou posse, às vezes demorou vários anos para ele desfrutar totalmente da cura, mas a cura era dele. Por quê? Porque Jesus, ele disse assim, né, que quem recebe ele recebe a vida, e a palavra dele é que vale. Os milagres são dons poderosos em Deus, faz parte da palavra, da promessa. Mas lá quando fala da obra de Jesus, lá em Isaías 53, fala assim: pelas suas pisaduras foste sarado. E eu tenho aprendido muito sobre sonhos, visão, porque é a linguagem do Espírito. E quando você vai chamar a existência alguma coisa, você tem que imaginar a palavra, entende? Imagina, por quê? Quando o seu cérebro imagina, você começa a falar a linguagem do Espírito. Então você tem que imaginar, e nessa imaginação você começa a aprender como é que você tem que ter um comportamento para ter aquela imaginação como concretizada na tua vida. Então vamos supor assim, esse prédio aqui, um dia Zé Trovati, imaginou ele, e tinha várias coisas que eu queria eliminar de problema para poder imaginar ele, e aquela imagem, ela foi crescendo, foi criando vida, e até que comecei a ter atitude, e o prédio veio a existir. Geralmente Deus fala comigo, pode ver que eu acordo, tem dia que eu acordo 2 horas, tem dia que eu acordo meia-noite, tem dia que eu acordo, e eu volto a dormir. Muito difícil Deus dar um sonho, uma visão antes. Geralmente é na segunda vez que eu durmo. Então geralmente você chega em casa, você vai acordar de madrugada, você vai urinar, então você dá uma acordadinha, ora para as pessoas, ora pelo pastor, tá, por favor, ora pelo pastor, tal, não se preocupe com nada e dorme. E você vai vir aqui nessa madrugada, depois que você está descansado, o Senhor começa a te dar sonhos, visão, e no outro dia você lembra dos sonhos e da visão, mas não pensa mal, porque você vai sonhar cada coisa estranha. Não pensa mal, mas ora a respeito da visão. Deus, eu sonhei isso, eu vi assim, assim, e eu queria saber, está tendo algum problema ou não, ou o Senhor está me dando alguma instrução, ou está me corrigindo, né? Então aí, pelo conhecimento da palavra, pela pregação, pelo ensino do pastor aqui, você vai começar a ver que dentro dos sonhos da visão, Deus vai te estar direcionando a tua vida. Glória a Deus.
E busque sonhos e visão, porque é a linguagem do Espírito. E quando Deus te dá uma visão, fala dela, sonha com ela, pensa nela, trabalhe ela. Então vamos supor assim, por que as pessoas desistem da igreja? Porque ele desistiu do sonho que Deus deu. Porque o tempo, a pessoa não vai agradecendo, não vai ficando, não vai falando, não para, ela desiste, ela começa a distrair com outra coisa, aí ela desanima da igreja. Por quê? Porque ela não abraçou o sonho, a visão, né? Eu tive já cada visão nesse lugar. Teve um tempo que eu estava ali em cima ali, ó, eu vi o cano de água estourar, e eu estava conversando, não sei com quem, eu dei um susto assim, né, querendo ir lá desligar a caixa d'água. Por quê? Porque o cano estourou descendo daquela caixa d'água assim, e era uma água que saía muita água assim. Eu falei, vai esvaziar a caixa rapidinho, né? Aquilo explodia para cima assim, e era uma água muito cristalina. Quando eu dei o primeiro impulso assim, eu olhei, não tinha nada. Falei, Senhor, o que é isso? Aí ele falou assim, aqui eu mato a sede do meu povo, aqui tem água, mas não é água, essa água física. Aí a gente começa a pensar assim, vai ver que o nosso poço é abençoado, né? Não é, a água é a palavra, a água é a palavra, é a direção que Deus nos dá, né? Então tem muitas coisas assim que igual de vez em quando meus irmãos vêm aqui, conta para mim uma visão, né? Falou, né? Daí a interpretar ela é um processo, mas aprendam isso. O Davi falou assim, o Senhor usa os meus rins para que eu possa buscar Ele de madrugada, né? Ninguém para tudo Deus tem um propósito, até para você mijar de madrugada. Então você vai urinar, né? Aí você fala assim, opa, Deus, eis-me aqui, fala comigo. E vai, e ora, descansa, e deixa as visões vir. Querido, coisa boa é receber coisa de Deus, tá? Recebe tudo que Deus tem para a tua vida, tá? Se eu pudesse colocar dentro de você assim, socasse coisa de Deus, eu fazia. Coisa melhor que tem, amém? Deus abençoe a vida de vocês, que essa noite seja tremenda. Demorou porque Deus pôs bastante em vocês, tá? E também porque eu não olhei muito o relógio lá, acho que vai ter que pôr aqui, ó. Tá? E que o Senhor abençoe a vida de vocês, que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês possam entender o propósito de Deus, anelem por pregar a palavra, por trabalhar na obra, porque o Senhor vai começar um avivamento aqui, e é melhor que Ele use a tua vida do que Ele fala para você rapa. Tá bom? Deus te abençoe.